quem apoia essas ideias, esses movimentos todos, em vários momentos da história, e neste momento, especificamente, eles não fizeram muita questão de se esconder, né? Bom, e aí tem uma fala também, trechos, enfim, de um dos livros mais famosos que tem sobre essa questão das rupturas democráticas, esse processo pelo mundo todo, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, em que ele fala também que os moderados, algumas vezes, são os mais perigosos para a democracia que os autoritários, porque eles acabam negociando, acabam abrindo mão, né, de determinados princípios democráticos, contanto que essa nova ordem possa garantir, manter, né, manter o poder tanto político quanto econômico. Eu queria ouvir o senhor também a esse respeito, professor Marcelo. Eu acho muito importante situar essas tentativas de golpe sempre como iniciativas. Pode ser de setores militares, mas um golpe não se opera sem base civil, né? Este não se operaria, como de 64, se não tivesse um apoio civil de vários segmentos, principalmente, né, das classes dominantes nacionais em 64 e das classes de fora do país também. Foi um golpe que contribuiu para uma forma de associação do Brasil na divisão internacional do trabalho, de um modo que aprofundava a dependência que nós já experimentávamos. Quer dizer, se a gente não pensa dessa maneira, parece que punindo os militares o problema, os militares diretamente envolvidos, nós teremos encaminhado a questão. E não é isso, né? Na verdade, nós temos segmentos, como o professor Valmir mencionou, que pouco estão ligando para a Constituição, né? Então, eu acho que a análise da Constituição é fundamental, tomando a Constituição como uma referência daquilo que a sociedade pretende que seja a ordem. Mas a Constituição não governa a ordem da cabeça dos dominantes em determinadas conjunturas. Portanto, é contra esses grupos que não aceitam a ordem constitucional que aqueles que não se beneficiam do estado de coisas como está, quer dizer, da ordem econômica, social, não é, cultural, precisam se voltar, e desse ponto de vista, eu acredito que a luta de classe está em pleno curso, talvez não de modo organizado, mas quando a gente assiste o que é o cotidiano das nossas vidas hoje, os segmentos da polícia assassinando as pessoas na periferia, é a luta de classe em ação. Não é? Quando a gente vê os governos, os vários, ameaçando o salário mínimo e o BPC, é a luta de classes em ação. Agora é o quê? É o predomínio de uma classe que já predomina. Não é? Do ponto de vista do governo federal, e aí eu acho que é importante a gente situar isso, é necessário, absolutamente necessário, que o Executivo tome a iniciativa de alguns debates. Note, no governo Dilma, ela tomou uma iniciativa fundamental, que foi criar a Comissão da Verdade. Era fundamental por quê? Não apenas pelo fato de que ela colocava em causa ou trazia para a cena pública um grave problema que estruturou boa parte dos poderes no pós-ditadura. Quer dizer, ali no momento pós-ditadura, a literatura vai falar do entulho autoritário, aí depois se vai falar em consolidação democrática, não é? E hoje nós estamos falando o quê? A democracia engole seus filhos, ou como fracassam as democracias. Estamos falando do espaço de 40 anos em que as expectativas de consolidação democrática se transformaram num medo pavoroso no mundo todo, e entre nós não é diferente, de que a frágil democracia institucional que nós temos possa acabar. Quando eu digo democracia institucional, é porque eu estou tentando mostrar que, do ponto de vista econômico, social, cultural, nós não somos uma democracia. Qual é o desafio? Não é negar a pouca democracia institucional que temos, mas aprofundá-la para conquistar as outras formas de distribuição da riqueza, de acesso, né, aos direitos cidadãos que estão na Constituição.